Então, bem-vindos à nossa segunda aula de relatividade. A última aula, nós abordamos uma introdução à importância, o momento histórico e a mudança de paradigma que houve do final do século XIX para o século XX, e o nascimento da relatividade. Falamos da relatividade galileana, ou seja, a questão dos referenciais inerciais. Mostramos como que se calcula a velocidade relativa entre dois referenciais, um com movimento retilíneo uniforme em relação ao outro. Lembrando que o referencial em movimento a gente chama sempre de S', o outro chama de S. A equação de transformação é essa aqui, ó. E nós escrevemos a equação de transformação de um referencial para o outro, se isso tiver em três dimensões. Então, a posição depende de x, y, z e t. E a velocidade com que o referencial S' se desloca em relação a S é vzão. Então, a posição dele é rão igual a vzão vezes t. Assim, eu posso escrever as equações de transformação como x igual a x' mais vzão t, o y não tenho nenhuma mudança, y igual a y', z igual a z', t igual a t'. Isso foi o que nós chamamos de transformações de Galileu. Transformações de Galileu. E nós verificamos a segunda lei de Newton sob uma transformação de Galileu. E mostramos que a primeira lei, a segunda lei e a terceira lei de Newton são invariantes sob uma transformação de Galileu. Deixa eu só verificar algo aqui. Alguém disse que, não sei se está pedindo para aula ou coisa do tipo. Bom, então, as três leis de Newton são invariantes sob transformação de Galileu. Ou seja, você aplicar a primeira lei de Newton num referencial, em outro que se move em movimento retilíneo uniforme em relação a esse, as leis de Newton são escritas da mesma forma. Isso quer dizer invariante, muitas vezes também chamada de covariante. Foi assim que nós terminamos a aula passada. Ou seja, as três leis de Newton não mudam de forma quando eu passo de um referencial inercial para outro. A gente pode dizer isso de outra maneira. As leis de Newton são invariantes na classe dos referenciais inerciais. Quer dizer, quando eu passo de um referencial inercial para outro, as leis de Newton não mudam. Eu posso dizer isso ainda de outra maneira. Eu falo, as leis de Newton são invariantes sob a transformação de Galileu. É outra maneira de dizer a mesma coisa. Só que tem algo, aqui eu não mostrei, mas que já era conhecido no século XIX. As leis do eletromagnetismo não são invariantes sob uma transformação de Galileu. E isso vai trazer um problema, vai fazer a gente refletir bastante. Por que que as leis do eletromagnetismo não são invariantes sob uma transformação de Galileu? Duas possibilidades. Ou a transformação de Galileu está errada, ou as leis do eletromagnetismo estão erradas. A transformação de Galileu, ela era bem testada e toda a mecânica newtoniana se baseia nela. Portanto, se as transformações de Galileu estiverem erradas, isso compromete todo o funcionamento da mecânica newtoniana. Isso é uma coisa. Mas as leis do eletromagnetismo eram muito testadas no final do século XIX e mostravam que elas funcionavam. Então parecia que havia uma incompatibilidade entre mecânica newtoniana e eletromagnetismo. E essa questão só vai ser resolvida um pouco mais para frente. Por enquanto, vamos além.
se nós voltarmos na questão da velocidade da luz, a velocidade da luz, ela é uma constante, ela sai das equações de Maxwell do eletromagnetismo. Ela é uma constante que se baseia em duas outras constantes: a permissividade elétrica do vácuo e a permeabilidade magnética do vácuo. 1 sobre a raiz quadrada de μ0 ε0 dá a velocidade da luz, 300 mil km por segundo. A pergunta que se fazia é: toda velocidade depende de um sistema de referência. A velocidade da luz que surge das equações de Maxwell, elas possuem 300 mil km por segundo em relação a quê? Ou a quem? Qual é o referencial das equações de Maxwell para essa velocidade da luz? Isso não aparecia nas equações de Maxwell, o referencial. Só aparecia que esta relação é uma relação de constantes que determina uma velocidade da onda eletromagnética e que coincidia com as medidas da velocidade da luz que estavam sendo realizadas. Então aí Maxwell parte do pressuposto que a luz é uma onda eletromagnética, mas não diz qual é o referencial que se baseia. A gente vai usar muito aqui no curso a velocidade da luz. Então muitas vezes é bom saber escrever a velocidade da luz de uma maneira apropriada. 300 mil km por segundo a gente pode escrever. Outra maneira, usando o sistema internacional, 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Ou uma maneira prática, para ficar com questões mais próximas do dia a dia. A velocidade da luz também pode ser escrita como 300 metros por microsegundo. 300 metros por microsegundo. Quer dizer, em 1 microsegundo, a luz viaja 300 metros. Tá? Mas fica a questão em aberto. Qual é o referencial para a velocidade da luz? Quando a gente compara com o som, veja, a luz é uma onda. Ficou demonstrado que a luz é uma onda eletromagnética, mas é uma onda. O som também é uma onda, só que o som é uma onda de pressão. O som precisa de um meio material para se propagar. Se não tiver um meio material, não existe som. O som é uma onda de pressão, formando zonas de compressão e rarefação. As moléculas contraem e expandem. É esta vibração que associamos à velocidade do som. A velocidade do som é medida em relação ao meio na qual o som se propaga. Ou seja, é o meio material. Então a velocidade do som é medida em relação a este meio material. A velocidade do som é medida no referencial no qual seu suporte material está em repouso. Então, a velocidade do som é medida no referencial no qual seu suporte material encontra-se em repouso. É assim que a gente mede a velocidade do som num dado meio. Se o som é uma onda e esse é o critério, pensamos o mesmo para a luz. A velocidade da luz é medida no referencial no qual o meio que suporta a luz está em repouso. E que meio é esse? Desde a antiguidade, achavam que o espaço era preenchido por uma substância chamada éter luminífero. Éter, aquilo que dá brilho aos corpos, dá luz aos corpos. Então os astros, desde Aristóteles, pensava-se que eles eram constituídos de éter luminífero. Um quinto elemento. Haviam 4 elementos, de acordo com a teoria aristotélica: fogo, terra, ar e água. Fogo representava tudo aquilo que é sólido. Fogo representava tudo aquilo que tem luz e calor. Terra, tudo que era sólido. Água, tudo que era líquido. E ar, tudo que era gasoso. Porém, para Aristóteles, os astros eram de uma outra natureza. E ele chamava aquilo de éter, aquilo que dava brilho aos corpos. Então, o Sol, as estrelas, tudo era feito de éter luminífero. Quando a gente chega na Idade Moderna, que mostra-se que luz é uma onda com o experimento de Thomas Young em 1800, a primeira questão que
vem é: se a luz é uma onda, o que é que ondula? Aí acreditava-se que o meio ondulava. Do mesmo jeito que o meio material ondula para formar o som, um meio ondula para formar a luz. Este meio é o éter luminífero. Então a luz se propagaria no éter luminífero. Este seria o meio associado à propagação da luz. Então ficava sempre a pergunta: será que existe um meio material que sirva de suporte para a propagação da luz? A velocidade da luz, c, é medida num referencial tal que o meio material em que ela se encontra, em que ela se propaga, se encontra em repouso? Acreditavam que sim. E este meio ficou conhecido como éter luminífero. Éter luminífero. Antes que a gente propague, vamos fixar um pouquinho o conceito da relatividade de Galileu. O que é a relatividade de Galileu? É o movimento de um referencial inercial em relação ao outro. Vamos fazer este probleminha aqui, ó. Um avião voa no meio que se encontra em repouso em relação ao solo e recebe ondas sonoras vindo da proa e da popa da aeronave. Proa é a parte da frente do avião, popa é a parte de trás. A velocidade do avião é de 200 metros por segundo em relação ao solo. Qual a velocidade do som vista da proa e da popa no referencial do avião? Então veja, é um avião, está voando. O avião ele se encontra em repouso. O avião ele voa num meio que se encontra em repouso em relação ao solo. O meio que o avião voa é o ar. O ar, então, vai ser considerado em repouso em relação ao solo. Só que esse avião recebe uma onda sonora vindo da frente e de trás, da proa e da popa. Essa onda sonora, a velocidade do avião em relação ao solo, 200 metros por segundo. Qual a velocidade do som vista do avião que ele recebe pela proa e pela popa? Então, vamos analisar esse problema dentro da questão dos referenciais de Galileu. Lembra? O referencial S', o referencial S. S' se movimenta com velocidade constante em relação a S. A equação de transformação de Galileu é V, que a velocidade no referencial S' é medido do S, Vzão, que é a velocidade do próprio referencial S', e V', que é a velocidade medida no referencial S'. Então foi isso aqui que nós vimos. Vamos identificar quem é quem. O avião voa num meio que se encontra em repouso em relação ao solo. Esse meio é o ar. E o ar se encontra em repouso em relação ao solo. Então, tudo vai ser medido em relação ao solo. O referencial do solo vai ser o S para mim. Então, o referencial do solo é o S. O avião voa com velocidade de 200 metros por segundo em relação ao solo. Então, o avião tem uma velocidade constante, é o Vzão aqui. O avião é o referencial S'. Então, Vzão é 200 metros por segundo. A pergunta: qual a velocidade do som pela vista da proa e da popa no referencial do avião? Primeiro, qual é a velocidade do som? A gente sabe que a velocidade do som é de 340 metros por segundo. Mas em relação a quem? Velocidade do som é medida em relação a quem? É em relação ao meio que ele se propaga. Este meio é o mesmo meio que o avião voa, que se encontra em repouso em relação ao solo. Então, a velocidade do som é de 340 metros por segundo, medido em relação ao solo. Pergunta: qual é a velocidade do som medida no referencial do avião, que é o S'? Então, qual é o V'? Essa é a pergunta. V' é visto da popa e V' é visto da proa. Então veja que quando a gente passa de um referencial para o outro, exige um cuidado em identificar quem é o referencial S, quem é o referencial S', quem é V, quem é V' e quem é Vzão. Eu preciso identificar isso.
Então tá aqui. O avião é o referencial S'. Ele recebe um som vindo da proa e vindo da popa. Proa é a parte da frente. Se esse referencial se movimenta para a direita, a frente vai receber o som vindo da proa e a traseira vindo da popa. É claro, se a velocidade do avião for maior que a do som, o som da popa nunca atinge o avião. Então, a gente está supondo que esse som atinge o avião. Então vamos lá, vamos fazer a solução para a proa. O som vindo da proa. Ora, voltemos aqui para a gente identificar. V é igual a Vzão mais V'. Deixa eu até pegar essa equação aqui e reproduzir ali na frente para ficar claro quem é quem. Deixa eu só reproduzir aqui. Isso, está aqui, ó. Deixar ela aqui, ó. Então, ó, solução da proa. V é igual a Vzão mais V'. V é a velocidade do som medida em relação ao solo. Então, é 340 metros por segundo. Se o som está vindo da proa, se o S' é o avião, ele está voando para a direita. O som vindo da proa, o som está indo para a esquerda. Então, está contra o eixo X. Então, é menos 340 e a direção do eixo X é igual a Vzão. Vzão é a velocidade do avião, de 200. Está a favor do eixo X. Então, é de 200 e mais V'. Então, agora eu vou descobrir a velocidade vindo pela proa. Passo 200 para lá, vai dar menos 340 menos 200 e a velocidade vista pela proa é de menos 540 metros por segundo. Menos quer dizer está contrário ao eixo X. 540 metros por segundo é a velocidade do som que o avião recebe pela proa. É aquilo, você está correndo de frente com o carro. O carro está vindo em direção a você e você está indo em direção ao carro. Quando você bater, a velocidade vai ser somada. O avião está a 200 metros por segundo. O som vem de frente com ele a 340, soma. Vai dar 540 metros por segundo. Agora pela popa. O som vem por trás, da esquerda para a direita aqui, ó. Então ele está a favor do eixo X. Então o som é 340 metros por segundo. A velocidade do avião é para a direita a favor do eixo X, 200 metros por segundo. E a velocidade do som recebido pelo avião pela popa é V'. Aqui, então, 340 menos 200 é igual a V'. V' vai receber esse som com uma velocidade de 140 metros por segundo. Positivo porque está a favor do eixo X. Então, o avião percebe o som vindo pela frente com 540 metros por segundo e o som vindo por trás com 140 metros por segundo. Então, é um problema típico de mudança de referencial usando a análise de Galileu. Um outro. Uma onda se aproxima da praia com velocidade de 10 metros por segundo. E um barco se afasta da praia com velocidade de 6 metros por segundo. Qual a velocidade da onda vista pelo barco? Então, vamos lá. A onda se aproxima da praia com 10 metros por segundo. Espera aí, mas a onda do mar. A onda do mar, ela tem uma velocidade. Velocidade em relação a quem? Velocidade em relação a aquele sistema na qual ela se propaga. E aquele sistema tem que estar em repouso, pela definição que nós já demos. Então, a onda está no mar. O mar está onde? O mar está sobre a terra, sobre a praia. Portanto, a praia vai ser o nosso referencial de repouso. Então, quem é o referencial que essa onda se propaga? É o referencial S, é a praia. A velocidade é de 10 metros por segundo
uma onda se aproxima da praia. A praia está em repouso, então vamos considerar o S como sendo a praia. O barco se movimenta com uma velocidade de 6 metros por segundo em relação à praia também. Mas o barco está no referencial S', ele está se movimentando com uma velocidade constante. Então, o barco é o nosso referencial S'. E a velocidade do barco Vzão é 6 metros por segundo. Quem é V? Bom, se a velocidade da onda é medida em relação ao referencial S, quem mede o referencial S aqui, ó, em relação ao referencial S é o Vzinho. Então, o Vzinho é 10 metros por segundo. Então, vamos lá. Se eu coloco isso aqui é a praia, o eixo X cresce para cá. O barco se afasta da praia, então o barco está se afastando para cá. A onda do mar se aproxima, então a onda do mar vai da direita para a esquerda em relação à praia. Então ela está indo contra o eixo X, então é negativo. Negativo, então a velocidade é menos 10 metros por segundo. Qual a velocidade da onda vista pelo barco? Então, com que velocidade o barco enxerga a onda? Esse vai ser o nosso V'. Então, uma vez identificado quem é quem, vamos colocar nessa equação. Esse V é menos 10, o Vzão é 6 e a gente tira o V'. Então vai ser assim. Ó, o barco S' está para cá, a onda se aproxima dele. Então a onda tem velocidade negativa. Olha aqui, ó. V igual a Vzão mais V'. V é menos 10i, Vzão é 6i mais V'. Portanto, V' é menos 10i menos 6i. V' deu menos 16i metros por segundo. Ou seja, do ponto de vista do barco, a onda está indo contra o barco, contra o eixo X. Por isso deu negativo, de 16 metros por segundo. Já era um problema que dava para fazer de cabeça. O barco está 6 metros por segundo se afastando da praia. A onda está 10 metros por segundo se aproximando. Então, esses vetores aqui vão se somar. Ó. Então, vai dar 16 metros por segundo. É um problema que dá para fazer de cabeça? É. E por que esse rigor de reconhecer qual é o referencial S, qual é o referencial S'? Porque na relatividade de Einstein é isso que nós vamos ter que saber aplicar. Porque senão erra toda a problemática. Então, voltemos na questão da velocidade da luz. Velocidade da luz, qual o referencial? A resposta do referencial é o éter. Éter é o meio que suporta a propagação de ondas eletromagnéticas. E no referencial, onde o éter se encontra em repouso, a propagação da luz se realiza com velocidade c. Então, éter é o meio que suporta a propagação de ondas, qualquer onda eletromagnética. Ela é a velocidade de 300 a 1000 km por segundo, é medida em relação a esse éter. E o éter se encontra em repouso. Tá? O éter se encontra em repouso e a luz se propaga a 300 mil km por segundo em relação ao éter. É assim que foi identificado o referencial da velocidade da luz. Então, o éter é um referencial privilegiado. Por que ele é um referencial privilegiado? Porque a luz se propaga por ele e ele se encontra em repouso. Em relação agora a quem? Em relação a todos os demais corpos. Então, a partir do século XIX, vamos se falar que existe um referencial privilegiado. É o éter. Tudo é medido em relação a ele. E a velocidade da luz no éter, 3 vezes 10 oitavas metros por segundo ou 300 metros por microsegundo. Tá aí. Se o éter preenche todo o espaço, os astros se movimentam no éter. Então, a Terra, ao viajar pelo espaço em volta do Sol, a Terra está viajando através do éter. Então, vem a pergunta, qual a velocidade da Terra em relação ao éter?
é a velocidade da Terra em torno do Sol. E a gente mede isso. Se você sabe a distância da Terra ao Sol, que é de 150 milhões de quilômetros, a Terra faz uma circunferência, aproximadamente uma circunferência, de raio 150 milhões de quilômetros. Então a Terra percorre um comprimento de 2πr, 2π vezes 150 milhões de quilômetros. Só que ela faz isso num tempo de um ano, que são 365 dias. Se eu transformar dias em segundo e fizer essa conta, a velocidade da Terra em volta do Sol é de 30 km por segundo. Então a Terra está viajando a 30 km por segundo em volta do Sol. E essa velocidade da Terra é medida em relação a quê? A esse referencial privilegiado, o éter. Então a velocidade da Terra em relação ao éter é de 30 km por segundo. Se nós compararmos a velocidade da Terra com a velocidade da luz, a Terra é 30 km por segundo. A luz é 300 mil km por segundo. Se eu dividir uma pela outra, a velocidade da Terra pela velocidade da luz, isso dá 10 a menos 4. Ou seja, a velocidade da Terra é 10 mil vezes menor que a velocidade da luz. É interessante que a velocidade da luz sai de uma combinação de constantes da equação de Maxwell. Então, é uma velocidade que vai servir como padrão para medir qualquer outra velocidade. Então, toda vez que você tem algo que é uma constante, velocidade da luz ela é constante, porque ela sai de uma relação de constantes. Ele serve de padrão para a gente medir outras coisas. Como a velocidade da luz sai de uma relação de constantes fundamentais, ela se torna uma constante fundamental. Então ela vira um padrão para medir velocidade. Então sempre que eu quero medir uma velocidade, eu posso comparar com a velocidade da luz. Posso comparar com a velocidade da luz. E isso a gente vai fazer bastante também. V sobre C dá 10 a menos 4. V sobre C, 10 a menos 4. Então, esta relação ela é muito importante para a gente. Está aqui a Terra. A velocidade da Terra em relação ao éter, 30 km por segundo. Um sinal de luz que chega para a gente, chega com uma velocidade c em relação ao éter. Tá? C é 300 mil km por segundo. C é o símbolo que nós vamos usar para a velocidade da luz. Um sinal da luz que chega por trás, ele também chega com uma velocidade aqui c em relação ao éter. A pergunta é, qual é a velocidade que a gente capta da luz pela proa? Ou seja, Terra, visto da Terra, qual é a velocidade da luz pela proa? Proa é a parte da frente, é aqui, ó. Olha, se a Terra se movimenta para cá e a luz vem para cá, essas velocidades se somam. Então, a velocidade da luz medido da Terra de frente é c mais v. Então, é a velocidade da luz mais a velocidade da Terra. E pela proa, com que velocidade a gente mede a luz chegando aqui? Vai ser, como estão na mesma direção, vai ser a velocidade da luz que é maior menos a da Terra, c menos v. Então, uma vez que se adota o éter como referência, agora a gente pode medir qual é a velocidade vista da Terra e não do éter. Então, da Terra, se a luz vier de frente, sua velocidade é c mais v. Vai ser maior do que 300 mil km por segundo. Se for por trás, é c menos v. Vai ser menor do que 300 mil km por segundo. Então, usando a mesma análise da relatividade galileana, é assim que a gente mediria a velocidade da luz na Terra. Vista de frente, c mais v. Vista na chegada aqui por trás, c menos v. Então, o referencial do éter. As coisas são medidas em relação a esta velocidade. Agora, é fato que estas velocidades, a velocidade da Terra, a velocidade da luz em relação ao éter, a velocidade da Terra em relação ao éter, são velocidades bastante altas. E a gente querer medir
a velocidade de um corpo em relação ao éter, comparando com a da luz, exige instrumentos bastante sensíveis, tá? Por quê? Basta você comparar a velocidade da Terra comparada com a da luz no éter, é 10 a menos 4. A gente acabou de mostrar isso. Tá aqui, ó. É 10 a menos 4. Então, para conseguir fazer essas medições, eu preciso de instrumentos que meçam com essa precisão, consigam medir variações de velocidades de uma parte em 10.000. É o que está dizendo isso para mim. E no século XIX, ainda não se tinha instrumentos com essa precisão toda, para conseguir aferir qual é a velocidade da Terra, qual é a velocidade da luz medida em relação à Terra. Você vai ter que somar essas velocidades. Precisaria de instrumentos relativamente sensíveis para isso. Então, olha aqui, ó. Se a velocidade da proa que a Terra recebe da luz pela proa medida é C mais V é 10 a menos 4 vezes C, então coloco aqui. Colocando C em evidência, dá 1 mais 10 a menos 4, ou seja, uma parte em 10 a menos 4. Está aqui, ó. Então, eu precisaria de instrumentos que consigam medir esta variação da velocidade da luz. Então, quando eu faço V mais C, a luz vai variar por esse fator. Eu preciso de instrumentos sensíveis o bastante para conseguir detectar isso. No meio do século XIX, não tínhamos instrumentos assim. Mas, no final do século XIX, a partir de 1880, um físico chamado Albert Michelson vai criar um instrumento chamado interferômetro, que vai ter precisão para medir variações de velocidade da luz desta ordem de grandeza aqui, ó. Então, este aparelho ficou conhecido como interferômetro de Michelson. O que era um interferômetro? Era um espelho semitransparente. O que é um espelho semitransparente? Que ele deixa passar metade da luz e outra metade ele reflete. Dois espelhos planos 100% refletores. Isso sobre uma base muito sólida para não vibrar. Geralmente ele usava um bloco de granito boiando em mercúrio líquido para que isso não vibrasse. Uma fonte de luz e um telescópio aqui. Veja, ele emitia um raio de luz aqui, ó. Esse raio de luz bate nesse espelho semitransparente, 50% dele atravessa e 50% é refletido pelo outro espelho. Esse raio de luz bate nesse espelho e volta. Esse raio de luz bate nesse espelho e volta. Desse que voltou, uma parte reflete para o telescópio. Deste segundo espelho aqui, uma parte atravessa e vem em direção ao telescópio. Portanto, vão chegar 2 raios de luz no telescópio. Como a luz é uma onda, se esses raios de luz chegam juntos, há uma interferência destrutiva. Ou seja, eu vejo um borrão preto. Se esses raios de luz têm uma defasagem no caminho, isso gera um padrão de interferência construtiva. Então, quando Michelson analisa tudo isso, ele quer analisar, através desse telescópio, um padrão de franjas de interferência. Franjas escuras se devem a interferência destrutiva. Franjas claras a interferências construtivas. Então é mais ou menos assim que funciona o interferômetro de Michelson. Uma fonte de luz, joga aqui. Este M é um espelho semitransparente. Metade da luz atravessa o espelho, a outra metade reflete. Então, uma parte da luz faz o caminho 1 de comprimento L. A outra parte da luz faz o caminho 2 de comprimento L. Tanto o raio 1 quanto o raio 2 vão bater em espelhos planos, 100% refletores. Aqui eu tenho um espelho plano M1 e um espelho plano M2. Esse raio de luz bate nesse espelho plano e volta. Esse raio de luz bate no espelho plano M2 e retorna. Os 2 raios retornam ao espelho semitransparente M. Quando ele bate aqui,
Uma parte dele atravessa, mas uma parte vem em direção ao observador onde está o telescópio. Desse aqui, o raio que volta, uma parte reflete para cá, mas a outra atravessa indo para o olho do observador. Então, quem está observando no telescópio, vão chegar 2 raios de luz. Se esses raios de luz chegam juntos, ou eles chegam por uma diferença equivalente a um número inteiro de comprimento de onda, isso gera interferência construtiva, padrões de franjas claras. Como se fosse isso aqui, a luz é uma onda. Quando 2 ondas caminham em fase, ou seja, quando aqui eu tenho uma crista aqui também, quando aqui eu tenho um vale também, elas se reforçam aumentando o brilho. Isso chama-se interferência construtiva. Quando os raios de luz estão defasados, ó, quando aqui eu tenho um vale coincidindo com uma crista, onde aqui é baixo, aqui é alto, aqui é alto, aqui é baixo, eles se anulam e forma-se uma sombra. É uma interferência destrutiva. Por isso que o aparelho é chamado interferômetro. O que eu vou enxergar ali é um padrão de franjas de interferência construtiva, destrutiva, construtiva, destrutiva. Esse aparelho servia para medir esses padrões de interferência. Mas, graças a um interferômetro de Michelson, eles vão usar esse instrumento para medir a velocidade da Terra em relação ao éter. Qual é a velocidade da Terra em relação ao éter? Eles vão utilizar este aparelho aqui para fazer a medição. O Michelson, Albert Michelson, vai se juntar com um químico chamado Edward Morley. E os dois vão fazer um conjunto de experimentos que começa, na verdade, em 1881. Em 1887, eles aperfeiçoam o interferômetro. Mas eles começam a fazer essas medidas em 1881. Na verdade, eu acho que só o Michelson fazia em 1881. Só em 87 ele se junta com Morley e os dois vão fazer um conjunto de experimentos para poder medir a velocidade da Terra em relação ao éter. Então, e com isso, eles... Qual o motivo para isso? Que agora tinha instrumento bastante sensível que poderia medir um fator de uma parte em 10.000. Esses conjuntos de experimento ficaram conhecidos como experimento de Michelson e Morley. E é um dos experimentos mais clássicos da física. Então, o experimento de Michelson e Morley. Repara uma coisa, esse aparelho está na Terra. A Terra tem uma velocidade, está aqui V. A velocidade da Terra em relação ao éter. Então, este aparelho se movimenta para a direita junto com a Terra, com uma velocidade V. O que eles fizeram? Joga um raio de luz aqui. Ele bate, um feixe faz o caminho 1, o outro faz o caminho 2. Batem nos espelhos M1 e M2, retornam. A parte que atravessar esse espelho refletindo o espelho M, vem para o olho do observador e eles vão observar franjas de interferência. Então, o que o Michelson e Morley fizeram? Resolveram medir quanto tempo gasta para a luz fazer o caminho 1, para ela ir e voltar aqui, ó. Caminho 1 somente, esquece o 2. Então vai interessar quanto tempo a luz gasta para sair do espelho M e até o M1 e retornar do M1 até o M, percorrendo essa distância L aqui, ó. Quanto tempo a luz leva? Bom, tempo é distância por velocidade. Tempo é distância por velocidade. Então, na ida, ó, a luz está indo para a esquerda, na ida, e a Terra está vindo para a direita. A Terra se desloca para cá, para a direita, mas a luz está indo para lá. Ó, então, é como se a Terra tivesse recebendo a luz da proa. Então, a velocidade relativa aqui medida vai ser C mais V. C mais V. Então, o tempo de ida é o comprimento L dividido por C mais V. A luz saindo do espelho M1 e voltando para o espelho M, ela está no mesmo sentido do movimento da Terra.
E agora a velocidade relativa é c menos v. C menos v. E o tempo que a luz gasta para voltar é L sobre C menos V. O tempo total para a luz fazer esse caminho, vai para o espelho M1 e retorna, é o espaço entre M e M1 e depois de M1 até M, vai ser L sobre C mais V, que é o tempo de ida, mais L sobre C menos V, que é o tempo de volta. Então esse é o tempo que a luz gasta para fazer este caminho aqui, ó. Se você achar um mínimo múltiplo comum entre C mais V e C menos V, vai dar o produto deles. Vai dar C mais V vezes C menos V. Pera aí, mas C mais V vezes C menos V é um produto notável. É C quadrado menos V quadrado. Dividido por C mais V vai dar C menos V vezes L. Depois aqui vai dar C mais V vezes L. Multiplica, abre o L. Esta conta dá 2LC sobre C quadrado menos V quadrado. Então, esse é o tempo que a luz gasta para ir e voltar entre o espelho M e M1 e depois entre M1 e M. No interferômetro de Michelson. Vamos simplificar essa expressão do tempo aqui. Estou chamando de tempo 1, é o tempo no percurso 1 aqui de ida e volta. Se nós... Como vamos usar a velocidade da Terra comparada a cada luz, vamos chamar este fator, V sobre C, de beta. Esse fator ele é universal. Todos os livros de relatividade vão chamar isso de beta. Então, V sobre C é beta. Lembrando que beta é da ordem de 10 a menos 4. Então, se eu colocar o C quadrado em evidência aqui, ó, C quadrado em evidência, eu vou fazer essa conta aqui, ó. Vou fazer essa conta aqui, tá lá, ó. O tempo T1 tá dando 2LC sobre C quadrado menos V quadrado. É isso mesmo? É. 2 é aqui, ó, tá aqui. Vamos colocar o C quadrado em evidência. Então vai ficar assim, ó. Tempo T1 é igual 2LC sobre C quadrado que multiplica 1 menos V quadrado sobre C quadrado. Ora, o C quadrado daqui cancela com o C daqui. E isso vai dar 2L sobre C que multiplica 1 sobre 1 menos. V sobre C não é beta? V quadrado sobre C quadrado é beta ao quadrado. Então, é este fator que nós chegamos aqui. 2L sobre C, 1 sobre 1 menos beta ao quadrado. Mas vamos transformar isso aqui ainda. Ó. Então, ó, o tempo T1 ficou 2L sobre C, 1 sobre 1 menos beta ao quadrado. Foi isso. Lembre-se que beta é 10 a menos 4. É muito pequeno. E existe um princípio binomial, uma expansão binomial, que você usa lá usando séries de Taylor, que diz o seguinte para a gente. A expressão 1 mais x elevado a n, se o módulo de x for muito menor que 1, isso aqui pode ser aproximado para 1 mais nx. 1 mais x elevado a n pode ser aproximado para 1 mais nx. Tá? Lá da série de Taylor, uma expansão binomial. Se isso é verdade, desde que o x seja muito pequeno. Então, como é que fica 1 menos beta ao quadrado? Tá aqui. Aqui eu não tenho como mexer. Mas vamos pegar esse termo aqui e jogar para o numerador. Joga isso para o numerador. Posso? Posso.
Como é que ele fica? Ele fica assim, ó. Se eu jogar para o numerador, ele vai ficar elevado a menos 1. Então ele vai ficar assim. 1 menos beta ao quadrado elevado a menos 1. Então ele fica assim. Se eu colocar o menos 1 aqui, e como beta é muito menor do que 1, eu posso escrever isso aqui como sendo 1, o menos, ó, o n não caiu aqui multiplicando, ó. O menos 1 cai aqui multiplicando, ó. Menos 1 fica mais 1 beta ao quadrado. E, portanto, o tempo T1 fica escrito como sendo 2L sobre C. Opa, 2L sobre C, não é sobre 0. Sobre C, que multiplica 1 mais beta ao quadrado. Essa é a maneira como a gente mede o tempo que a luz leva para ir ali no braço 1 do interferômetro de Michelson. Então, é este 2L sobre C, 1 mais beta ao quadrado. É a aproximação, porque fizemos uma aproximação binomial. Então, esse é o tempo que a luz gasta para ir e voltar nesse trecho aqui. Agora, vamos medir quanto tempo a luz gasta para ir e voltar nesse trecho de mesmo comprimento. Ora, como a Terra está se movimentando para a direita, a velocidade v da Terra é para cá. A luz está vindo para cá, mas enquanto a luz está se propagando, a Terra está se deslocando para a direita. Como isso está no interferômetro sobre a Terra, então a luz, na verdade, está se deslocando numa diagonal, porque esse espelho M se desloca para cá, se movimenta com a Terra, e a luz vai bater nele. Então a luz, na verdade, vai fazer um risco aqui, ó. Vai ser algo assim, ó. O espelho M está aqui, M2. A luz vai sair daqui. Só que enquanto a luz sai daqui, a Terra se desloca para a direita. Então esse espelho vai se deslocar para a direita. E quando ele se desloca para a direita, a luz, como está junto com esse equipamento, a luz também vai se deslocar para a direita. Então, na verdade, a luz vai fazer um caminho assim, ó. E vai bater e vai voltar para cá. Essa é a velocidade da luz. Esta é a velocidade da Terra. Então, esta aqui, ó, é a velocidade relativa da luz medida da Terra, que eu vou chamar de U. Então, conforme esse espelho viaja para cá, o raio de luz bate nele, ó, sai inclinado. A velocidade da Terra é esse, então a velocidade da luz em relação à Terra vai ser Uzinho, é este U aqui, ó. Então, quanto que vale o U, que é a velocidade medida da luz em relação à Terra? Vai ser usando o teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, U vai ser a raiz quadrada de C quadrado menos V quadrado. Então, U vai ser medido dessa maneira. Esta é a velocidade da luz medida do referencial da Terra. E quanto tempo a luz leva para ir e voltar? Vai ser a distância dividido pela velocidade. A distância de ida e volta é 2L, dividido por essa velocidade relativa. Então vai ser 2L sobre a raiz de C quadrado menos V quadrado. Se eu colocar o C quadrado em evidência, aqui fica 1 e aqui fica V quadrado sobre C quadrado. Vamos fazer aqui. 2L sobre raiz de C quadrado menos V quadrado. Então, está aqui. O tempo para a luz ir e voltar naquele braço 2 do interferômetro ficou dado por... O tempo foi 2L
sobre a raiz de c quadrado menos v quadrado. Só confirmando se é isso. É isso. Então, olha, se eu colocar o c quadrado em evidência aqui, ó, coloco c quadrado em evidência, aqui vai ficar 1 menos v quadrado sobre c quadrado. E aqui a raiz é de tudo isso. Ora, raiz de c quadrado é c. Cai o c quadrado para fora. Então aqui vai ficar 2L sobre o c saiu da raiz. Raiz de 1 menos... Olha, v sobre c é o beta. Então v quadrado sobre c quadrado é beta quadrado. Isso aqui eu posso escrever assim. 2L sobre c, que multiplica 1 sobre 1 menos beta ao quadrado elevado a meio. Raiz quadrada é a mesma coisa que elevar a meio. Mas aí eu vou fazer o mesmo artifício que eu fiz na passagem anterior. Vou jogar isso para o numerador e vou abrir numa expansão binomial. Então, vamos ver como é que fica isso. Então, vai ficar assim. T2, 2L. Deixa eu fazer de novo aqui. 2L sobre C, 1 sobre 1 menos beta ao quadrado elevado a meio. Vou jogar esse cara para cima, isso aqui vai ficar T2 é igual a 2L sobre C, que multiplica 1 menos beta ao quadrado, foi para o numerador, muda o sinal do expoente, menos meio. Menos meio. Então, T2 vai ser 2L sobre C. Ó, vou expandir na forma binomial. Cai o menos meio multiplicando beta. Vai ficar mais meio beta ao quadrado. Esta é a forma como fica o tempo de ida e volta no segundo braço do interferômetro. 2L sobre C, 1 mais meio beta ao quadrado. Então, a luz aqui gasta um tempo que não é igual aqui. Por quê? Porque a Terra tem uma velocidade. Isso interfere no movimento. Pelo menos assim se via. Então, olha, o T1 é dado por isso. O T2 é dado por isso. Então, cada um gasta um tempo. Então, provavelmente, um raio de luz vai chegar primeiro que o outro. Vamos ver quem é maior. Ó, 2L sobre C é igual nos dois tempos. 1. Aqui é beta, aqui é meio beta. Meio beta é menor que beta. Então, o tempo 1, ele é maior que o tempo 2. Então, o tempo 2 é mais curto. Provavelmente, o raio de luz no tempo 2 deve chegar primeiro no olho do observador do que o raio 1. E vão chegar com uma diferença de percurso, uma diferença de caminho, o que vai gerar um padrão de interferência, que era o que o observador ia detectar ali. Então, qual é a diferença de tempo aqui? ΔT, T1 menos T2. Se eu fizer isto menos isto, ó, 2L sobre C vezes 1, cancela, some. Meio beta ao quadrado multiplicando por 2L sobre C vai dar L sobre C beta ao quadrado. 2L sobre C beta ao quadrado. Quando eu faço a diferença, dá L sobre C beta ao quadrado. Então, a diferença de tempo entre um raio de luz e outro chegar no olho do observador vai ser L sobre C beta ao quadrado, onde L é o comprimento dos braços do interferômetro. C, a velocidade da luz em relação ao éter.
e beta, a relação entre a velocidade da Terra e a velocidade da luz. Então essa é a diferença de tempo que Michelson e Morley esperavam com que os dois raios de luz chegassem ao olho do observador. Veja, só que isso é o esperado, fizeram as contas. E o medido? O medido pode ser que dê outra coisa. Se a diferença de tempo desse zero, se essa diferença de tempo der zero, quer dizer que o beta é zero. E o beta é zero, significa que a Terra está no próprio referencial do éter. Então, quando a diferença de tempo dá zero, os dois chegam juntos, tem uma interferência construtiva. Agora, e se o intervalo de tempo fosse metade do período de oscilação da onda de luz? A onda de luz oscila com um período. Veja, uma onda, não sei se vocês viram toda a parte de ondulatória, mas uma onda, ela tem um comprimento de onda. Comprimento de onda é esta distância aqui, ó, que forma um S. Também pode ser a distância de pico a pico. Tá? A gente usa a letrinha grega lambda para representar o comprimento da onda. Medido em metro mesmo. Toda onda tem um comprimento. Raios de luz tem onda que é assim, o comprimento é curto. Tem ondas que são assim, o comprimento é maior. Então existe um comprimento de onda. O tempo que a luz gasta para oscilar em um comprimento de onda chamamos período. T. Período T. Então, uma onda de luz, ela tem o seu comprimento de onda e o seu período. Imagine dois raios de luz. Um está aqui e o outro está aqui. Veja, se esses dois raios chegarem no olho do observador, este aqui chega primeiro. Quando este chega, o outro ainda vai demorar um pouco para chegar. Então, primeiro chega no olho do observador este montinho. Quando chegar esse montinho, esse raio de luz vai andar para cá. Ó. Esse montinho aqui translada para cá. Mas este montinho aqui translada para cá. Ó. Agora, vão chegar esses dois juntos. Um para cima, outro para baixo, eles se anulam. Gera um padrão de interferência destrutiva. Então, o que acontece é que a diferença entre esses dois caminhos, ó, é metade do comprimento da onda. Se é metade do comprimento da onda, o tempo para isso é metade do período. Metade do período. Vai gerar uma interferência destrutiva. Então, se o intervalo de tempo que gasta para chegar no olho do observador for metade do período da onda de luz, vai ocorrer uma interferência destrutiva. Então, como que se calcula período? É o comprimento dividido pela velocidade. Período é tempo. Tempo é distância por velocidade. Período é o comprimento dividido pela velocidade. Toda vez que o período for um múltiplo de meio período, o tempo for um múltiplo de meio período, for meio período, 1,5, 2,5, 3,5 e assim sucessivamente, vai haver uma interferência destrutiva, porque sempre vai chegar uma crista e um vale juntos ali no olho do observador. E sempre que for um múltiplo inteiro de período, vai gerar uma interferência construtiva. Então, o que interessa para saber se vai ter interferência construtiva e destrutiva é comparar a variação, o intervalo de tempo medido com o período da onda de luz. É esta relação que ela é importante. É o intervalo de tempo, que é este aqui, com o período da onda de luz. Essa relação ΔT sobre período foi dada para ela um número, pois ambos têm unidades de tempo, portanto a unidade se cancela, isso é dimensional.
ΔT sobre o período é N. Então, foi chamado de N, a relação entre esses dois. E quanto que dá essa relação? Bom, ΔT é L sobre C beta quadrado. L sobre C beta quadrado, é ΔT. E período é lambda sobre C. Lambda é o comprimento de onda. Lambda sobre C. Portanto, fazendo essa conta, o C se cancela, fica L beta ao quadrado sobre lambda. L beta ao quadrado sobre lambda. Então, este N vai ser o fator determinante que vai dizer se vai ocorrer interferência construtiva ou destrutiva nesse interferômetro. E vai depender dessa razão desses números aqui. Problema para fazer isso. O interferômetro está numa posição. Veja, o caminho 1 é paralelo ao caminho que a Terra está fazendo. O vetor velocidade da Terra e o comprimento L são paralelos. E o vetor velocidade da Terra e o comprimento L de 2 são perpendiculares. Então vai surgir um questionamento. Como saber se os dois braços do interferômetro possuem realmente o mesmo tamanho? Veja que o interferômetro era de muita precisão. Uma precisão muito grande. Então, às vezes, uma variação de milionésimos de milímetro poderia afetar. Como poderia saber se os dois braços estavam exatamente do mesmo tamanho? Essa era uma pergunta que foi feita. E o próprio Michelson se fez. E como saber qual braço do interferômetro está na direção do movimento orbital da Terra? Eu faço aqui na minha sala. Como que eu sei para onde que a Terra está se movimentando? Bom, para resolver esse problema, Michelson e Morley tiveram uma ideia. Eles rotacionaram o interferômetro em 90 graus. Então, se estava o M1 aqui para a direita, agora ele está para cima. O M2, se estava para cima, agora está aqui para a direita. Então, eles causaram uma rotação do aparelho em 90 graus. Eles pegaram um aparelho que estava assim e fizeram isso com ele. Se esse era o braço 1 e esse era o braço 2, o braço 1 vai para vertical, o braço 2 no horizontal. Quando eles rotacionam em 90 graus, o braço 1 vai para horizontal e o braço 2 vai para vertical. Ou seja, rotaciona o aparelho e repete o cálculo. Agora, o cálculo que dava para M1 dá para M2, o que dá para M2 dá para M1. E vai dar outro tempo. Agora, junta esse outro tempo com o tempo anterior, que você neutraliza o efeito da posição dos braços. Só que quando eles fazem a rotação de 90 graus, repetem o cálculo e juntam com o tempo, o ΔN, o N aqui, de interferência, vai sofrer uma variação que vai ser dado por ΔN, vai dar o dobro do que era antes. Antes dava L beta ao quadrado sobre lambda. Depois que você rotaciona o interferômetro e mede tudo de novo e junta esses dois resultados, vai dar o dobro do fator N. Eles passam a chamar de ΔN. ΔN é 2L beta ao quadrado sobre lambda. E se você usar esse fator, não corre o risco de você ficar na dúvida qual braço do interferômetro é maior. Porque um compensou o outro na hora que você rotacionou. E eles chegam que isso aqui determina o padrão de franja de interferência da luz que vai chegar. ΔN, 2L, beta ao quadrado sobre lambda. Qual era a sensibilidade do experimento de Michelson e Morley? O comprimento do braço do interferômetro, esse L aqui, não era pequeno. Tinha 11 metros. Fala, caramba, que tamanho... Não, o interferômetro era pequeno, é que o raio de luz ia e voltava várias vezes. Tinha vários espelhos ali. Tá? Aqui está simplificado. Então, ele ia e voltava várias vezes, percorrendo um L de fato de 11 metros de comprimento. E a luz que ele usou tinha 540 nanômetros. Se eu substituir 2L, 11 metros, está aqui. Beta é 10 a menos 4 ao quadrado. Pelo comprimento da onda de luz, o comprimento da onda de luz era entre 540 e 590. Eles usaram 590. Fazendo esse cálculo,
eles iam encontrar um deslocamento das franjas de interferência, aquelas linhas claras e escuras, eles iam encontrar um deslocamento de 0,4, quase meia franja de interferência ali. Meio dava interferência destrutiva. Então eles iriam ter esse deslocamento. Ah, mas o aparelho media isso? O aparelho conseguiria medir até 0,01 de deslocamento das franjas. Então, o que eles previam teoricamente? Encontrar uma franja de interferência de 0,4. Vou mostrar uma franja de interferência aqui para vocês. Deixa eu ver se aqui na internet se tem. Não. Aqui não tem? Espera aí, só um pouquinho. Deixa eu ver se eu acho um padrão aqui, ó. Entrar na internet aqui. Não sei porque a internet está muito lerda hoje. Ó, franjas de interferência. Interferômetro Michelson Moller, já até apareceu aqui. Vamos entrar em imagens aqui, ó. Aqui está o interferômetro. Ó, aqui com laser. O que eles esperavam era isto aqui, ó. Eu vou até colocar essa figura lá pra gente. Essa figura tá boa. Vou colocar essa figura aqui. O que eles esperavam então era um deslocamento de franja de 0,4 unidades. Ele conseguia medir até 0,01, o equipamento dele tinha sensibilidade para isso. Alguma coisa está dando errado aqui. Caramba, não travou. Então, mas ele conseguia fazer esse processo de medição. Veja, o instrumento conseguiria medir até um deslocamento 0,01 da franja. A teoria, com os dados que ele usou, previa um deslocamento de 0,4 de franja. O que era, para o instrumento dele, medido com relativa facilidade. Deixa eu só ver o que está acontecendo aqui. Não colou? Agora colou. Espera aí. Deixa eu só mudar aqui para vocês. Então, olha, o que ele observava era um padrão de franjas claras e escuras. E o que ele julgava perceber é que essas franjas se deslocariam em 0,4 unidades. Teriam um deslocamento da franja. 0,4 era perfeitamente mensurável pelo seu equipamento. Perfeitamente mensurável pelo seu equipamento. Era isso que ele buscava detectar. Então, fazendo esse experimento, mede o tempo de ida e volta da luz num braço do interferômetro, mede em outro, rotaciona, vê, ele, teoricamente, com os dados que ele usou, detectaria 0,4 unidades de deslocamento da franja de interferência. O aparelho tinha sensibilidade até para 0,01. Mas qual foi o resultado experimental? Foi 0. Não detectou
nenhum deslocamento dessas franjas. Isso mostrando que os raios de luz chegam exatamente juntos. Espera aí, vamos voltar no experimento um pouquinho, lá no início. Veja, ele considera que a velocidade da luz aqui é c mais v na ida e c menos v na volta. A velocidade da luz está variando. Se os raios de luz chegam juntos e ΔN dá zero, então a luz não pode variar. A velocidade da luz não muda. Ou seja, a velocidade da luz não varia com o referencial. Que coisa é essa que estaria acontecendo? É claro, Michelson e Morley não foram tão imprudentes. Eles repetiram esse experimento cada vez mais. Repetiram. Cada vez mais. E quanto mais precisão tinha, mais eles aperfeiçoavam o interferômetro, usaram vários modelos, um mais preciso que o outro, e o resultado se confirma em zero. Se é zero, então a velocidade da luz mais a da Terra está dando a velocidade da luz. A velocidade da luz menos a da Terra está dando a velocidade da luz. Isso significa uma coisa. O resultado dessa medição ΔN igual a zero. O que ele implica? Implica em algumas coisas. Foram levantadas algumas hipóteses. Hipóteses muito importantes. Primeiro, a velocidade orbital da Terra em relação ao éter é zero. Porque se não há deslocamento de franja, você vai falar que a Terra não se desloca em relação ao éter, pois o que eles estavam tentando medir era a velocidade da Terra em relação ao éter. A velocidade da Terra em relação ao éter dá zero, portanto, C mais V dá C mais zero, que é C. O que justificaria, então, os dois feixes chegar juntos. Essa era uma hipótese. Então, a velocidade orbital da Terra em relação ao éter é zero, e não 30 km por segundo. Só que a astronomia mede a velocidade da Terra de 30 km por segundo. Uma consequência disso, uma explicação, fala, como é que a velocidade da Terra em relação ao éter pode dar zero? Só se a Terra arrasta o éter junto com ela, e aí a velocidade da Terra em relação ao éter é sempre zero. Uma resposta, uma explicação que não se satisfaz, muito. Espera aí, você já viu alguma coisa andando? Olha só como que ela está. Já viu alguma coisa andando e arrastar junto com ele? É como se um carro andasse e o ar em volta do carro fosse arrastado junto com o carro para onde ele fosse. Então a velocidade do carro em relação ao ar vai dar zero, porque está caminhando sempre junto. Mas não é uma coisa que a gente observa por aí. Não faz sentido. E a velocidade orbital da Terra em relação ao éter dá zero, e há contra as medidas astronômicas que mostram que a velocidade da Terra é de 30 km por segundo em torno do Sol. E se o meio medido era o éter, então tinha que ser esse. Ou uma outra explicação. Não existe éter luminífero. Essa seria uma explicação. Se não existe éter luminífero, medir a velocidade da Terra em relação ao éter, se ele não existe, ele não vai alterar a velocidade da luz como daria C mais V, C menos V. Nesse contexto, precisariam ser averiguadas algumas coisas. Apesar da hipótese da Terra arrastar o éter junto de si parecer absurda, muita gente levantou essa hipótese. Mas havia já, desde 1725, um experimento sobre a aberração da luz das estrelas. A aberração da luz das estrelas foi descoberta por James Bradley em 1725. E esse experimento da aberração da luz das estrelas mostra a impossibilidade do arrastamento do éter pela Terra. Então, já havia um experimento desde 1725, que é a aberração da luz das estrelas,
que mostra que é impossível o éter ser arrastado pela Terra. E não foi só esse, depois vieram outras medições que mostraram a impossibilidade do arrastamento do éter em relação à Terra. Por exemplo, Fizeau, Foucault, Fresnel, Stokes e vários outros físicos fizeram medidas que mostram que é impossível a Terra arrastar o éter. Então essa hipótese da Terra levar o éter junto de si, ela cai por terra abaixo. A aberração da luz das estrelas ocorre o seguinte: Bradley mostrou que quando uma estrela está no zênite, bem no alto, e você vai fazer uma observação bem precisa, veja, a gente está falando de precisão aqui. Para que você consiga focar a estrela no centro, o telescópio não pode estar alinhado exatamente com o centro, ele tem que estar deslocado um pouquinho. Você tem que girar o telescópio um pouquinho. Enquanto Bradley mostrou que é mínimo, mas você tinha que girar o telescópio em 20 segundos de arco, para poder garantir que a luz da estrela estivesse exatamente no centro. Mas espera aí, a estrela está sobre a nossa cabeça. Por que eu tenho que deslocar? Bradley usa a seguinte hipótese. A luz da estrela desce em linha reta aqui, ó. C é a luz da estrela, mas a Terra se movimenta para cá com velocidade v. Então, em relação ao telescópio, a velocidade da luz é esta aqui, ó. E Bradley mostra, então, se eu medir este ângulo aqui, o alfa, a tangente desse alfa é v sobre c, que é 10 a menos 4. Então, alfa é 10 a menos 4 radianos, que dá 20 segundos de arco. Ou seja, aquela aberração que você via o telescópio só pode ser corrigida se você deslocar o telescópio em 20 segundos de arco. Isto mostra o seguinte, que a luz se propaga aqui, quando você se propaga aqui, a Terra viaja para cá. E se esse aqui é o referencial do éter da luz, a Terra viajando ela não pode arrastar o éter junto com ela. Pois se arrastasse, você não precisaria deslocar o telescópio. Basta ter o telescópio apontado diretamente para a estrela. Assim, por exemplo. Olha só, um raio de luz. Quando a Terra se desloca, é isso que acontece no tubo do telescópio. A luz se propaga, tá vendo? E chega lá no espelho do telescópio. Se a Terra arrastar o éter junto de si, deveria acontecer isso, ó. E a estrela não ficaria exatamente sobre o telescópio. A única maneira de você dar conta de explicar isso é inclinando o telescópio e não considerando que a Terra arraste o éter. Portanto, esses experimentos já tinham sido realizados exaustivamente. E a hipótese da Terra arrastar o éter junto com ele estava descartada. Completamente descartada. Então, havia algumas questões. A velocidade orbital da Terra em relação ao éter é zero. Ou o éter luminífero não existe. Como a Terra tem velocidade, a única conclusão que Michelson e Morley chegaram foi de que não existe o éter luminífero. Mas eles não chegaram nessa conclusão tão direto. Pode ver que os experimentos são feitos até 1930. Albert Michelson é o primeiro físico a ganhar o Nobel. E ele morre em 1931, 32, por aí, ainda achando que o experimento dele foi um fracasso, porque ele acreditava no éter. Ele achava que tinha que fazer instrumentos cada vez mais sensíveis. Porém, vários outros físicos repetiram o experimento de Michelson e Morley e constataram uma única coisa: o éter luminífero não existe. O espaço não é preenchido por nada, ele é vazio, ele é um vácuo. Tá? O homem já foi à Lua, já voltou à Lua, já detectamos éter luminífero não existe. E o experimento clássico de Michelson e Morley mostram que o éter luminífero não existe. Apesar do próprio Michelson não acreditar nos resultados experimentais dele. Tá?
vai ter consequências isso, óbvio. Quais as consequências do resultado do experimento de Michelson e Morley? Veja, se a velocidade da luz das equações de Maxwell é medida em relação ao éter, então deve ter um problema com o eletromagnetismo. Essa velocidade é medida em relação a quê? Portanto, a velocidade da luz varia quando eu estou na proa da Terra ou na popa da Terra? Aí os físicos começaram a perceber que não. Veja, essa velocidade medida é zero. Então a velocidade da luz ela é uma constante independente se ela vem da proa ou da popa, o que não faz sentido. Lá no referencial, no sistema de referência de Galileu, quando um corpo se movimenta com movimento retilíneo uniforme em relação ao outro, a gente tem as transformações de Galileu. Porém, quando você pega as transformações de Galileu e aplica o eletromagnetismo de Maxwell, dá errado, não se sustenta. Então, o que se tira do experimento de Michelson e Morley? Primeiro, o éter não existe. Se o éter não existe, a velocidade da luz ainda precisa de um referencial. Portanto, dentro do experimento de Maxwell, essa velocidade da luz não muda se a luz vem da proa ou da popa. A velocidade da luz seria uma constante, aparentemente, em qualquer referencial. Isso não está de acordo com as transformações de Galileu. Ou o eletromagnetismo de Maxwell está errado, ou as transformações de Galileu estão erradas. Um dos dois tem que estar errado. Os dois juntos não dão conta de se sustentar. Porém, o eletromagnetismo ele já vinha sendo testado exaustivamente e tinha resultados cada vez melhores e mais confiáveis. Então os físicos não tinham dúvida do funcionamento do eletromagnetismo. Mas as transformações de Galileu é a base da mecânica newtoniana. E a mecânica newtoniana, ela é a base de tudo que a gente conhece. Nós estamos muito habituados com ela. Ela não pode estar errada nesse sentido, pois ela funciona e a gente vê aplicações dela. Então o experimento de Michelson e Morley leva a uma inconsistência. Ou o eletromagnetismo de Maxwell está errado, ou a transformação de Galileu está errada. E como saber quem está errado? Ou de repente os dois estão errados. Mas os dois não podem estar igualmente certos. Eles acabam se contrapondo. E quem vai resolver essa questão vai ser um jovem físico, um físico alemão, em 1905, chamado Albert Einstein, que publica 4 trabalhos naquele ano, chamado Ano Miraculoso, pois os 4 trabalhos dele acabou revolucionando a ciência, mas um especial chamava Sobre a Eletrodinâmica dos Corpos em Movimento. Tratava-se da teoria da relatividade. E Einstein, no seu trabalho, vai mostrar que as transformações de Galileu estão erradas. Apesar disso, você fala, mas transformações de Galileu é a base da mecânica newtoniana. Pois é, mas Einstein mostra que elas estão erradas. Então os cálculos newtonianos estão errados? No sentido estrito, sim. Mas lembre-se, a gente só vai perceber esses efeitos, a gente só percebe esses efeitos com beta da ordem de 10 a menos 4. Então, quando você usa um beta grande, um beta pequeno, beta próximo de zero, pega a velocidade de um carro de 100 km por hora, divide pela velocidade da luz. Vou até fazer essa conta aqui. Deixa eu ver. Vamos fazer essa conta aqui. Vamos abrir a calculadora aqui, ó. Velocidade de um carro. Ela é de 100 km por hora.
100 km em 1 hora, 1 hora são 3.600 segundos. Eu vou dividir por 3.600 segundos. Está dando 0,0, vamos arredondar, 0,03 km por segundo. Essa é a velocidade de um carro. Vamos comparar com a velocidade da luz? Então, 0,03 km por segundo dividido por 300 mil. Olha só, isso aqui está dando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 a menos 8. Então, o beta nesse caso é 10 a menos 8. Então, quando a gente pega a mecânica de Newton e olha o fator beta, é um beta muito próximo de zero. Então, nesse contexto, as leis de Newton funcionam muito bem. Einstein vai mostrar que quando o beta cresce para valores maiores que 10 a menos 4, os efeitos da transformação de Galileu já começam a falhar. Então, a partir daí, vão precisar de correções. E é neste contexto que Einstein entra, fazendo correções adequadas para isso e construindo a mecânica relativística. Tá? Na época do século XIX, já se questionava a questão das transformações de Galileu não serem válidas no eletromagnetismo de Maxwell. E um físico chamado Hendrik Lorentz, um físico holandês, ele teoricamente, ou seja, apenas com cálculos, ele faz uma mudança de coordenadas e cria umas transformações que adequam o eletromagnetismo de Maxwell com o sistema parecido com o de Galileu. Essas transformações ficaram conhecidas como transformações de Lorentz, devido a Hendrik Lorentz. Mas Lorentz fez isso puramente matemático, é um artifício matemático. A pergunta é, qual a realidade física dessas transformações? Einstein vai chegar nas mesmas transformações de Lorentz, mas com argumento físico para isso. Mas para ver como que Einstein fez tudo isso, isso é assunto da nossa próxima aula. Até lá!